Shalom, shalom a todos os irmãos. Tenham um excelente dia na presença do Eterno, né? Em nome de Jesus, né? E que toda honra e toda glória seja dada ao Altíssimo. Bem, irmãos, hoje vou vir trazer aqui uma palavra, né? A diferença entre a vontade de Deus e a permissão de Deus, né? Então a gente vê que um exemplo, né? Tem uma família que existe o avô. O avô é médico, né? O pai é médico, a mãe é médico, né? Vamos dizer assim, seu tataravô também era médico, né? E qual é a vontade do pai? Que o seu filho seja médico, né? A vontade do pai é que seu filho seja médico para permanecer, né? Toda a descendência, né? Daquela família sendo médico. Porém, o pai, né? Ele deixa o seu filho escolher, né? Então, o seu filho escolhe ser advogado. Então, ele vai ser um advogado bem sucedido, né? Porém, ele não fez a vontade do Pai. E é isso o exemplo da Bíblia, né? E é isso que a Bíblia nos mostra, que o Eterno, ele deu a sua vontade, mas ele permite as nossas escolhas, né? Porém, se as nossas escolhas forem contrárias à vontade do Eterno, aí sim, estamos em apuros, né? Então é necessário arrependimento e voltarmos para a vontade do Eterno. E onde está a vontade do Eterno? A gente vai ver aqui em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, eu vou ler aqui o versículo. Deuteronômio 30. Vou ler o versículo só 19. 30. Acho que 30 ou 19. Que diz o seguinte, né? O Senhor aqui ele diz o seguinte: convoco hoje, né, o céu e a terra como testemunha contra ti, e de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, né, para que vivas tu e tua descendência, né? Então aqui a gente vai ver que o Eterno colocou, né, a bênção e a maldição, né, a vida e a morte diante de nós. A gente vai ver o que foi a bênção que o Senhor colocou, né, e a vida diante de nós, que é justamente o seguinte, é a Torá, a sua lei, né? Que o Eterno disse, né? Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres, né, aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos ordeno. E a maldição, se não obedeceres os mandamentos do Senhor, que hoje eu vou, que o vosso Deus, né, desviando-vos dos caminhos que hoje eu vos ordeno, para seguires outros deuses que nunca conhecestes, né? Então, o Eterno tem a sua vontade. A sua vontade é que todos, né, todos que são filhos, né, de Abraão, né, que tem a descendência de Abraão, toda a humanidade é descendente de Abraão. E as leis foram dadas para Abraão e o seu povo, né, e a sua descendência. Então, aqueles que desejam estar com o Eterno têm que fazer a vontade do Eterno. E não é isso que Jesus nos mostra, né, lá em Mateus 5, versículo, Mateus 7, né, versículo 21, que ele vai dizer, né, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bem, então, e o próprio Jesus, né, fez a vontade do Pai, né, antes dele ser crucificado, ele foi ao Getsemane orar, né, diz, Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade, né. E também, né, a gente vê que várias passagens, o próprio Jesus, né, ele disse que fazia o que o Pai mandava, né? Fazia o que o Pai mandava. Então, vamos ver aqui algumas passagens onde Jesus fala, né, que o Pai que mandou, que ele obedecia o que o Pai mandou. Tem João, capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte, né, que Jesus falou. Diz o seguinte: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem restrição, né? E também fala aqui justamente João 8, versículo 26, que vai dizer o seguinte, João 8, versículo 26, diz o seguinte, tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou, né? Aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo, né? Então, do que o Jesus ouviu do Eterno, ele fala ao mundo, né? Às nações. E também tem João
12, né, 47. João 12, 47 diz o seguinte: 47, 48 e 49 diz o seguinte: João 12 diz o seguinte: se alguém ouve as minhas palavras e não obedece elas, eu não a julgo, pois não vim para julgar o mundo, né? Jesus falando, mas para salvá-lo. Quem me rejeita não aceita as minhas palavras, não tem seu juiz. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia, né? Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou e ordenou-me o que dizer e o que falar, né? Então, Jesus veio justamente para fazer a vontade do Eterno, a vontade de Deus, e nos ensinarmos, né, a cumprir a vontade de Deus, né? Porém, Deus não quer, não deseja que nenhum homem, né, a morte de nenhum ímpio, né? A gente vai ver justamente aqui em Ezequiel 33, versículo 11, né? Onde Deus diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos, do seu caminho e viva. Convertei-vos, né? Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, arrependa-te, né? Foi justamente uma das primeiras mensagens que Jesus deu, né? Arrependa-te. Jesus pregou o arrependimento, João pregou o arrependimento, Pedro pregou o arrependimento, todos os discípulos pregaram o arrependimento, né? Para eles deixarem os seus caminhos e andarem conforme a obediência de Deus, né? E também Deus fala o seguinte aqui, em Ezequiel 18, né? 18:32, ele fala: eu não tenho prazer na morte, eu não tenho prazer na morte do que morrer, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, né? E vivei. O Senhor Deus falou. E também tem Ezequiel 18:23, ele diz: desejaria eu, né, qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, né? Então, ímpios são aqueles que abandonaram os mandamentos do Eterno. Amém? Então, tenha um excelente dia fazendo e andando conforme os caminhos do Senhor. Amém? Para que vivas, né? O Senhor falou, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos, né, façam a sua vontade. Ele enviou Jesus, Yeshua, né, a palavra de Deus viva, né, para nos ensinarmos a andar conforme a sua vontade, né? E o próprio Jesus disse, né, nem penseis que ele veio abolir a lei de Deus, né? Mas sim ele veio fazer cumprir e fazer com que nós também cumpríssemos, né? Então essa é a palavra de hoje, que a gente continue, né, seguindo a vontade de Deus para termos a vida eterna e morarmos junto, né, junto com o Eterno e com Jesus também, lá no mundo vindouro, né, ou nos céus. Amém? Conforme o entendimento de cada um. Então tenha um ótimo dia na presença do Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom, shalom.